Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do trabalho e da energia cinética, da relação que essas grandezas têm entre si, dando prosseguimento nesse módulo de resolução de exercícios. Os alunos que ainda não dominam esse assunto devem procurar pela aula específica acerca desse tema. Para isso, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a esse conteúdo ao qual estou me referindo. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. A energia cinética de uma partícula vale 100 joules e sua velocidade é igual a 5 metros por segundo. Uma força F acelerou a partícula e sua velocidade escalar passou a ser 10 metros por segundo. Sua energia cinética passou a ser igual a... Bom, a gente encontra a energia cinética inicial fazendo a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. O problema nos disse que a energia cinética inicial era de 100 joules. Então, 100 igual a massa vezes a velocidade inicial, que era 5 ao quadrado, dividido por 2. Está aqui a velocidade inicial. Teremos 200 igual a massa vezes 25. A massa será de 8 kg. De posse da massa da partícula, a gente pode encontrar a energia cinética final. A energia cinética final é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2. A energia cinética final será 8 vezes 10 ao quadrado sobre 2, aqui é a velocidade final, a massa da partícula encontrada aqui. A energia cinética final será igual a 4 vezes 100, logo, a energia cinética final será igual a 400 joules. Houve uma variação de 100 joules para 400 joules na energia cinética da partícula. Conforme a gente nota, aqui a gente usa a equação da energia cinética inicial para encontrar a massa da partícula, igual a 8 kg. Posteriormente, usando a equação para o cálculo da energia cinética final, utilizando a massa da partícula encontrada, a gente vai chegar a uma energia cinética final de 400 joules. Numa região onde g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um bloco de massa 20 kg é abandonado no alto de um plano inclinado de comprimento AB igual a 20 metros, como mostra a figura. Durante a descida, atuam no bloco 3 forças, o peso, a força normal e uma força de atrito de intensidade de 40 newtons. Dado h igual a 5 metros, para o deslocamento de 20 metros, determine o trabalho do peso P. Bom, aqui o esquema dado pelo problema, o plano inclinado, a altura h do plano. Aqui a força de atrito em sentido contrário ao sentido do movimento, do deslocamento. Aqui o deslocamento, aqui a força normal e aqui a força peso. As 3 forças que o problema disse que atuam sobre o bloco. Pois bem, para encontrarmos o trabalho da força peso, podemos fazer mais mgh. Bom, como a partícula está no movimento de descida, o sinalzinho aqui é de mais. Então, o trabalho da força peso será a massa do bloco, 20 kg, vezes a aceleração da gravidade, igual a 10, vezes a altura do plano, que é 5 metros. Logo, o trabalho da força-peso será igual a 1000 joules. Conforme dissemos, o trabalho da força-peso é dado por mgh, aqui positivo, porque o bloco está no movimento de descida. Então, nós teremos a massa, 20, vezes a aceleração da gravidade, 10, vezes a altura do plano, a altura h, 5. Fazendo essa multiplicação, chegaremos ao trabalho do peso, igual a 1000 joules. Na letra B, ele pede para o deslocamento de 20 metros o trabalho da força de atrito. Bom, a gente sabe que o trabalho da força de atrito é igual à força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa. Aqui eu vou chamar o ângulo de alfa porque aqui nós temos o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do plano. O ângulo alfa é o ângulo formado entre o vetor deslocamento e o vetor da força de atrito. Esse ângulo é um ângulo de 180 graus. Pois bem, então, o trabalho da força de atrito será a força de atrito
40 newtons, o problema me disse a intensidade da força de atrito, vezes o deslocamento 20, a rampa tem de A até B 20 metros, vezes o cosseno do ângulo formado entre os vetores deslocamento e força de atrito, ou seja, o cosseno de 180, que é igual a menos 1. Logo, o trabalho da força de atrito será igual a menos 800 joules. O trabalho da força de atrito é um trabalho resistente, ele dificulta o deslizamento do bloco. Bom, como a gente disse, o trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa, apenas para diferenciar desse ângulo θ. O ângulo alfa é o ângulo formado entre o deslocamento e a força de atrito. Esse ângulo é um ângulo de 180 graus, portanto, 40, que é a intensidade da força de atrito, vezes o deslocamento, que é o comprimento da rampa, 20 metros, vezes o cosseno de 180, que é menos 1. 800 vezes menos 1 vai me dar um trabalho da força de atrito de menos 800 joules. No item C, para o mesmo deslocamento, ele pede o trabalho da força normal. Bom, nós sabemos que o trabalho da força normal é nulo, é igual a zero. Mas vamos entender aqui o motivo disso. O trabalho da força normal é igual a força normal vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo beta. Nesse caso, vamos chamar o ângulo beta para não confundirmos com o ângulo θ e com o ângulo alfa que utilizamos no item B. Bom, o ângulo beta é o ângulo formado entre o deslocamento e a força normal. Esse ângulo é um ângulo reto, portanto, sua medida é de 90 graus. Então, nós teremos o trabalho da força normal igual a força normal vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90 graus. E o cosseno de 90 graus é igual a zero. Portanto, fazer a força normal vezes o deslocamento vezes zero vai me dar um trabalho para a força normal nulo. Então, o trabalho da força normal é de 0 joule. Aqui o trabalho da força normal, apenas para a gente entender o motivo pelo qual o trabalho da força normal é zero, é nulo. O cosseno do ângulo beta, o ângulo beta é o ângulo formado entre os vetores deslocamento e Fn. Então, esse ângulo é o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, e, portanto, o cosseno de 90 sendo zero, esse produto será igual a zero. E aí, o trabalho da força normal será igual a 0 joule. Por fim, no item D, para o mesmo deslocamento, mais uma vez, ele quer o trabalho da força resultante. Bom, para encontrarmos o trabalho da força resultante, basta somarmos o trabalho da força-peso, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força normal. Teremos, então, como trabalho resultante 1000 joules, menos 800 joules, mais 0 joule. Ou seja, o trabalho resultante será igual a 200 joules. Como foi dito, a gente encontra o trabalho da força resultante fazendo a soma dos trabalhos das forças que atuam sobre o bloco. O trabalho da força-peso mais o trabalho da força de atrito mais o trabalho da força normal. O trabalho da força-peso, 1000 joules, encontramos no item A. O trabalho da força de atrito, menos 800 joules, encontramos no item B. E o trabalho da força normal, 0 joule, encontramos no item C. Com isso, temos um trabalho resultante de 200 joules. Uma partícula sujeita a uma força constante de módulo igual a 2 newtons move-se sobre uma reta. A variação da energia cinética da partícula entre dois pontos A e B é igual a 3 joules. Calcular a distância entre A e B. Bom, inicialmente, o problema disse que a variação da energia cinética é igual a 3 joules. Logo, como a gente sabe que a variação da energia cinética é igual ao trabalho, nós teremos o trabalho igual a 3 joules. Sabemos também que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. O ângulo θ, nesse caso, é o ângulo de 0 grau. E por quê? Porque o deslocamento e a força F estão no mesmo sentido e na mesma direção.
Logo, nós teremos 3 igual a 2 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo de 0 grau. Aqui a força, o módulo da força, 2 newtons, e aqui o trabalho de 3 joules. Teremos 3 igual a 2D vezes 1, o cosseno de 0 é igual a 1, teremos D igual a 1,5 metro. Essa é a distância entre os pontos A e B. Como foi dito no slide anterior, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Como a variação da energia cinética é igual a 3 joules, o trabalho é igual a 3 joules. Sendo o trabalho igual a F vezes D vezes o cosseno de θ, o ângulo θ é o ângulo de 0 grau, já disse o porquê no slide anterior, 3, que é o trabalho, será igual a 2, que é o módulo da força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo de 0 grau. O cosseno do ângulo de 0 grau é 1, e, portanto, 3 será igual a 2D, D será igual a 3 dividido por 2, ou seja, o deslocamento será de 1,5 metro. Em outras palavras, essa é a distância entre os pontos A e B. No instante t0, uma partícula de massa 2 kg que se move ao longo do eixo x se encontra na origem e tem velocidade escalar v0 igual a menos 10 metros por segundo. O sinal negativo denota que o vetor velocidade, nesse instante, aponta no sentido negativo do eixo x. O gráfico ao lado ilustra a força resultante na direção x atuando sobre essa partícula em função de sua posição. Quando a partícula atingir a posição x igual a menos 8 metros, a sua energia cinética em joules será... Muito bem. Nós conseguimos encontrar o trabalho resultante dessa partícula fazendo a área desse triângulo. E a área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o trabalho resultante é a variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Bom, se a variação da energia cinética é o trabalho resultante e a área do triângulo também é o trabalho resultante, eu posso dizer que a base vezes a altura do triângulo é igual à variação da energia cinética. E é isso que eu estou escrevendo aqui. Bom, nós temos a base vezes a altura sobre 2 igual à energia cinética final menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Essa é a energia cinética inicial. A energia cinética final é o que o problema nos pede. Substituindo os valores, eu tenho como base do triângulo 8. Então, eu tenho 8 vezes 20, que é a altura do triângulo, vezes 20 sobre 2, igual à energia cinética final, menos a massa da partícula, 2 kg, está aqui, vezes a velocidade inicial, que está aqui, menos 10 elevado ao quadrado, dividido por 2. Bom, aqui eu posso fazer essa simplificação, aqui também eu posso simplificar, que vai dar 10, né? Com isso, nós ficaremos com 80, 8 vezes 10, igual à energia cinética final, menos 100, porque menos 10 ao quadrado é igual a 100. Então, nós ficaremos com menos 100. Teremos a energia cinética final igual a 80 mais 100, logo, a energia cinética final será de 180 joules. Essa é a energia cinética da partícula quando ela estiver na posição x igual a menos 8 metros. Como dissemos, o trabalho resultante é a área do triângulo e, ao mesmo tempo, a variação da energia cinética. E, portanto, a gente pode igualar a área do triângulo com a variação da energia cinética, trocando a energia cinética inicial pela massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Fazendo os devidos cálculos, chegaremos a uma energia cinética de 180 joules quando a partícula chega à posição menos 8 metros. Suponha que o corpo de massa m igual a 5 kg
da figura se desloca sobre uma superfície horizontal sem atrito com velocidade inicial horizontal de 2 metros por segundo. Este corpo colide e comprime uma mola de constante K. No instante em que a velocidade do corpo se anula, observa-se que a mola foi comprimida de 10 centímetros. Determine o valor de K. Bom, inicialmente, a mola foi comprimida 10 centímetros e, portanto, 0,1 metro. Precisamos transformar a medida que está em centímetro para metro. Outra coisa importante, como a mola está se afastando da posição de equilíbrio, o trabalho, nesse caso da força elástica, será igual a menos kx2 sobre 2. Mas nós sabemos que o trabalho da força elástica é igual à variação da energia cinética. E, portanto, menos kx2 sobre 2 será igual a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2 menos a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Essa é a variação da energia cinética. Bom, nós temos menos K vezes 0,1 ao quadrado, uma vez que a deformação da mola é de 0,1 metro, dividido por 2, igual a 5 vezes 0 ao quadrado, uma vez que a velocidade do corpo se anula ao comprimir totalmente a mola, dividido por 2, menos a massa, 5 kg, mais uma vez, vezes a velocidade 1, a velocidade inicial, 2 ao quadrado, sobre 2. Está aqui a velocidade inicial. Teremos menos k vezes 0,01, que é 0,1 ao quadrado, dividido por 2. Isso será igual a 0, menos 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Menos k vezes 0,01 será igual a menos 20. K será igual a 20 dividido por 0,01. K será igual a 2.000 newtons por metro. Ou ainda, K será igual a 2 kilonewtons por metro. Essa é a constante elástica dessa mola. Conforme a gente disse, o trabalho da força elástica é menos kx2 sobre 2, uma vez que a mola está sendo comprimida, se afastando da posição de equilíbrio. A força elástica também é a variação da energia cinética. Aqui, menos kx ao quadrado sobre 2 igual a mv2 ao quadrado sobre 2 menos mv1 ao quadrado sobre 2, que é a variação da energia cinética. Fazendo os cálculos, chegaremos a uma constante elástica para essa mola de 2 kilonewtons por metro. Vamos ao nosso último exercício de aplicação. Um corpo de meio quilo se move horizontalmente com velocidade escalar constante de 10 metros por segundo num plano sem atrito. Encontra uma rampa e sobe até uma altura máxima de 3,6 metros, onde para retornar. Só houve atrito a partir do ponto A, no início da subida da rampa. Qual foi o trabalho realizado pela força de atrito na subida da rampa? É dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, aqui nós temos três forças atuando. A força de atrito, no sentido contrário do movimento, é uma força de resistência ao movimento. Nós temos aqui a força normal, perpendicular à trajetória, a força normal, e temos aqui a força-peso apontando para baixo. Bom, o trabalho da força resultante será a soma do trabalho dessas três forças que atuam sobre o bloco. O trabalho da força-peso, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força normal. Nós sabemos que o trabalho resultante é também a variação da energia cinética. Então, eu posso escrever que o trabalho da força-peso, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força normal, é igual a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2, uma vez que isso é a variação da energia cinética.
Bom, o trabalho da força-peso será dado por menos mgh. Isso porque o bloco vai subir a rampa e na subida eu encontro o trabalho da força-peso usando essa equação, menos mgh. Mais o trabalho da força de atrito, que é o que o problema me pede, mais zero, porque a força normal é perpendicular à trajetória e, portanto, a força normal terá trabalho nulo. Isso será igual a zero, porque a velocidade 2 é zero, uma vez que o problema me diz que ele para retornar, ou seja, quando ele chega no ponto mais alto da rampa, ele está com velocidade zero, e, portanto, zero ao quadrado será zero, e isso vai anular todo esse termo, menos a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Com isso, nós teremos menos 0,5 vezes 10 vezes 3,6, que é a altura da rampa. 10 é o valor de G e 3,6 é a altura da rampa. Mais o trabalho da força de atrito, e isso será igual a menos a massa, 0,5, vezes a velocidade 1 ao quadrado, 10 ao quadrado, dividido por 2. Aqui nós teremos menos 18, meio vezes 10 vezes 3,6, mais o trabalho da força de atrito, igual a menos 0,5 vezes 50. Teremos menos 18 mais o trabalho da força de atrito, igual a menos 25. O trabalho da força de atrito será menos 25 mais 18, ou seja, o trabalho da força de atrito será igual a menos 7 joules. Observe que o trabalho da força de atrito é negativo, porque a força de atrito é uma força resistente, logo, o trabalho da força de atrito é um trabalho resistente. Conforme demonstramos no slide anterior, o trabalho da força resultante é a soma dos trabalhos das forças que atuam sobre o bloco, e isso é igual à variação da energia cinética, que é dado pela massa vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Fazendo os cálculos, tal qual eu os fiz no slide anterior, vamos chegar a um trabalho para a força de atrito, um trabalho resistente, de menos 7 joules. Na próxima aula, ainda dentro desse módulo de resolução de exercícios, vamos falar de energia e potência. Também veremos a relação que essas grandezas guardam entre si. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.